as coisas. Eu fico pensando o seguinte, quando nós vemos milagres hoje é show. Sim. Por que esses milagres não são feitos de cura, por exemplo, nos hospitais, não é? Nas casas das pessoas? Por que é num local que tem um palco, geralmente com a televisão filmando, uma produção cara? Por que vai fazer esse espetáculo naquela hora? Pode dizer que ali é que tem poder? Ali é a casa de Deus? Qual é a desculpa? Não sei qual é a desculpa. Mas é com interesse de manter um patrimônio, de manter um espetáculo, de manter um sucesso, de manter alguma coisa. Não é para curar a pessoa e a pessoa ficar boa. Porque eles acabam extorquindo a pessoa tudo que a pessoa tem. E sem contar que essas curas aí nesses lugares só servem para os membros e dentro desses lugares, porque para os próprios líderes mesmo... Eles vão no médico. Eles têm plano de saúde, né? Vão no médico. Então, eles não acreditam muito, Não, né? No que não eles acreditam em pregam. nada. Eles sabem de tudo, amada. De tudo que eu digo assim, da farsa toda. Eles não têm. Não tem mais temor, né? Não tem, não. Porque se tivesse temor, não continuaria enganando. Amada, existe uma situação que é difícil de entender, de entender, que eu digo assim, das coisas espirituais. Eu vou te colocar aqui para os amados que estão assistindo. Certo. Quando você descobre que Jesus não existe, que o paganismo que existe no cristianismo é o paganismo que já existia nas religiões antigas da Grécia de Roma e que foi importado para o cristianismo, quando as pessoas descobrem isso tudo, amada, dificilmente ela, vamos dizer assim, busca ainda conhecer a verdade sobre o Criador, sem contar com Roma e Grécia. Ela se apostata da fé. Ah, é? É, claro. Ela chega ao ponto de dizer assim, não há Deus, não há Criador, isso tudo é uma mentira. Entende? E você conhece pessoas, amada, Eu sei. que têm enveredado por esse caminho. Sei, conheço. Hoje, inclusive, com muitos mostrando o caminho certo, mas ainda se enveredam. Agora, você imagina esses pastores, esses líderes religiosos. Eu acho que é isso mesmo. É isso, sem dúvida. Por isso é que eles são psicólogos, amada. Eles são psicólogos para montar um consultório e atender clientes como psicólogo? Não. Não. Você fala, o pastor é a maior moda, pastor ser psicólogo. Mas para que psicólogo? Se eles não vão exercer a função de psicólogo. Não, peraí, eles vão exercer. Vão e muito. E exercem muito. Onde? Nos templos. Nos templos. Então não é o poder do Espírito Santo, não é a ação do Criador, é psicologia. Amada, se você tem igual a minha irmã, nós fomos na casa dela, que eu já não vi há alguns dias, com muita dificuldade, formou a filha. Certo. Não é verdade? Aí você vê, um filho é uma coisa, outro é outro, um é advogado, um é doutor, um é dentista, né? Para quê? Para exercer. Sim. Então a pessoa agora que está apta a exercer a profissão, né? Vamos dizer, um advogado, ele vai montar um escritório e vai começar a trabalhar. Ou vai entrar no escritório de advogados. É verdade. Os pastores, amada, se tornam psicólogos. Mas não é para montar consultório. É para melhorar a renda per capita no prostíbulo deles, onde eles prostituem a palavra. Agora vão ter mais poder psicológico para influenciar as pessoas. Saber o que as pessoas querem ouvir, como as pessoas correspondem a um tipo de apelo, como corresponde a outro. É saber os caminhos a percorrer para poder extrair com mais facilidade riquezas das pessoas. E automaticamente empobrecê-las cada vez mais. Deixar mais miseráveis, mas tomar tudo da pessoa. Verdade, é isso. É para isso. Então, amada, vai procurar cura nesses lugares, só otário. Porque quem está lá curando não procura lá. Vai lá que eles têm um gordo plano de saúde. Quando precisa de qualquer coisa, eles vão no médico. Com certeza. O Jesus deles não cura eles. Não. É casa de ferreiro, espeto de pau. O Jesus dele não cura ele. Jesus tem que guardar o Jesus dele para curar os otários que chegam. Mesmo porque o Jesus deles não existe, né? Mitra é não mito. Tem. Né? Como um Jesus desse vai curar, meu amado? Ainda fala em nome de Jesus. Você vai chegar, rapaz, Jesus, J nem existia J no tempo que o Salvador estava aí, né, amado? É verdade. Tanto que Roma teve que muito tempo se utilizar do I, porque não existia J. Muito engraçado. Usou o I enquanto pôde. Aqui é o... Deixa eu ver. Alexandre Animal. Sim. O nick dele. Rubens, adoro o trabalho de vocês. Obrigado, meu caro. Meu nome é Alexandre e gostaria de saber se nas escrituras a união de César com Herodes representaria isso no futuro
com o Vaticano e os evangélicos no Congresso. É porque o Herodes trabalhava para o César. Então não é uma união de dois poderes. É um poder subordinado a outro, entende? Herodes era o empregado de César. Ele era um tetrarca, né, que chamava. Por que tetrarca? Porque ele era o monarca de 4 cidades. Então era um tetrarca, né? E empregado de Roma. A união que houve dele, pode-se dizer, não foi com Roma, foi com os hebreus. E muito especialmente com os judeus, na hora da construção do templo. Então, quando foi construir aquele templo lá e manter aquela farsa, aí houve sim uma união entre Herodes e os judeus. E isso é fato. Agora, eu penso que isso foi um pontapé inicial dado por Pompeu o Grande. Pompeu Grande? Pompeu o Grande, eu penso. Sim, amadinha, vamos mais aí. E quem tá aí? Deixa eu ver. Lost Buronesnel. Um nome bem grande. Irmão Rubens, por que, se o nosso Criador pode tudo, ele permite todas essas desgraças que acontecem em nossas vidas? Aí ele agradece, né? Obrigado, irmão Rubens, que o Criador proteja sempre. E proteja a gente. É porque nós estamos muito acostumados, amado, a ver filme de Hollywood com os super-heróis. E até mesmo os deuses são heróis. O Hércules é um grande herói, né? E nós vemos aí os titãs são grandes heróis. Então nós imaginamos um deus herói. O nosso Criador não é herói, ele é justo. A justiça dele não é comparada à nossa. A Escritura é clara quando fala que a nossa, para ele, é como um trapo de imundícia. Sim. Que é um trapo de imundícia, nós sabemos que é um absorvente higiênico, né, na época antiga. Então, você veja, a nossa justiça é como absorvente higiênico usado para ele. Entende? Não é uma coisa rica, valiosa. Sim. Assim, o nosso Criador, que é justo, ele sabe de todas as coisas. Por isso é que você vê tudo que acontece por aí. E nós traçamos nosso caminho. Se a pessoa quer, neste momento, fazer qualquer desgraça, pegar uma arma, sair matando jovens numa escola, né, entrar numa maternidade cheia de recém-nascidos e fuzilar as crianças todas, ele vai fazer. Ele vai pagar por isso? Claro, de todas as modos possíveis. Mas vai fazer. Por quê? Porque o Criador nos deu livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a possibilidade que se tem de se decidir. Se quer fazer algo bom, se quer fazer algo ruim, se não quer fazer nada. Isso aí ele não interfere, nunca interferiu. Isso é assim mesmo, amada. Verdade. Isso é do mundo, né? Não é porque isso acontece que nós vamos esperar um super-herói de capa e tudo. Vem aí algo, o Salvador, o Criador para defender. Tipo o Chapolin Colorado, tipo o Vira-Lata, aquele olha lá no céu, um pássaro. Não, é o Vira-Lata. Não tem, o nosso Criador não é isso. É verdade. Ele é outra situação, né? Essa que é a diferença. Sim, amadinha. O Sérgio Sena. Sim, Sérgio. Obrigado aí por estar participando e a todos também. A respeito do jejum, o mestre não fala que tem casta de demônios que só sai com jejum não e oração? Fala, ele falou. Por favor, gostaria de tirar essa dúvida. Não tem... Veja bem, amado. Não fala. Ele falou. Quando ele falou isso, ele estava debaixo da lei de Moisés. Ele falou para os discípulos que estavam ali tentando expulsar um demônio e não conseguia. Agora veja bem, amada. Os discípulos dele não jejuavam. Agora, que contradição dele é essa? Porque se você falar assim, os discípulos do Salvador jejuavam? Não. Existem provas inequívocas que os discípulos não jejuavam. Se existe uma contradição, não é eu que faço a contradição. É o Yahushua, o Salvador, que se contradiz. Certo. Agora eu pergunto, o Salvador se contradiz? Não. Não. Então há contradição? Não, nenhuma. É que as pessoas querem se pegar, não vou dizer que é o caso do Sérgio, mas as pessoas querem se pegar a qualquer coisa, por mais frágil que seja, para justificar coisas que não é para fazer. Se o próprio Criador falou para não jejuar, né, amado? Acaso é esse o jejum que eu vos pedi? Não seria, porventura, que ame o próximo, reparta seu pão,
liberte os presos, Os cativos, né? os cativos, né, amada? É verdade. Então, veja bem, quando a gente quer motivo para fazer coisa errada, não precisa procurar na Bíblia, não. É só fazer, É só fazer, é verdade. né? É. Porque se você tem o próprio Criador dizendo que não é para fazer, o Salvador dizendo que os discípulos dele não jejuam, É verdade. ele fala, quem tem um noivo não pode jejuar. Né, amada? E agora, ainda acha que deve jejuar? O Criador chegou a dar uma bronca. Negócio de comida, amada, sempre teve bronca. Shaul falou assim, você não tem casa para comer? Isso é uma bronca. Certo. O Criador falou assim, quando você come, não é para você que você come? Porque quando fica com fome, diz que é para mim. Diz que é pra mim. É verdade. Então, com comida na Escritura, sempre o Criador deu bronca. Agora, não há contradição, amada. Não, contradição não tem. O Criador, o Salvador nos contradiz. A palavra, maldosamente, ela caracteriza um ato religioso ou preceito religioso, porque Jerônimo, ao traduzir a porcaria, aí na hora dessa, amada, a gente não quer ficar xingando nada, mas é verdade. Da Bíblia, colocou assim. Na Escritura, se tivesse traduzido direito, não estaria assim. Mas uma palavra que eles transliteram e não traduzem, vira isso. Por exemplo, quando você vê abster-se de alguma coisa, deixar de alguma coisa, é jejum do mesmo jeito. Ah, tá. É a palavra jejum. Certo. Então, quando o Salvador disse naquela época, para aqueles discípulos, esta casta, esse tipo de demônio, só sai com jejum e com oração, ele não estava falando da pessoa ficar com fome, com a barriga vazia para agradar o Criador. Não era essa prática que está aí hoje. É meio estranho, né? Se o pai dele disse que não quer isso, ele mandar os discípulos fazer. Não é verdade? Na verdade, quando ele fala isso, é para a pessoa se dedicar às coisas espirituais, abster-se das coisas materiais. Certo. É uma abstinência das coisas materiais, dedicação às coisas espirituais, um fortalecimento espiritual. Não é deixar de comer comida. Deixar de comer comida vai deixar o corpo fraco, não vai aumentar em nada o espírito. Verdade. Não existe uma relação, uma balança. A balança é o seguinte, é o corpo e o espírito. Se eu como muito, o corpo engorda e o espírito fica fraco. Se eu como um pouco, o corpo emagrece e fica fraco e o espírito fica fraco. Não existe essa balança, amada. É meio estranho. Essa balança não existe, não tem isso em lugar nenhum da Escritura. Entende? A prática de ficar sem comer para pedir alguma coisa ao Criador e achar que o Criador tem obrigação de atender, isso o homem sempre fez. E continua fazendo, ainda procura gancho para tentar se agarrar para fazer isso. Mas o Criador definitivamente nunca mandou fazer isso.